Agora eu vou falar para vocês sobre o Google Apresentações, o famoso Google Slides. Então, você vem aqui por dentro do Drive, tá? Vem aqui no sinalzinho de mais, vem aqui no íconezinho amarelo, é só ficar em cima da setinha e tem a opção de apresentação em branco ou com base em um modelo. E eu já vou explicar para vocês. Outra opção de entrar é aqui nos quadradinhos, que levam ao aplicativo Google, aqui ao lado da sua foto. Então, é só clicar em cima e arrastar até o íconezinho amarelo, que está escrito aqui Apresentações, e clicar em cima. E aqui ele também vai abrir o histórico de tudo que você já produziu dentro do Google Apresentações, tá? Todos os slides que você já fez. E aqui também nós temos a galeria de modelos, tá? E esses modelos têm algumas opções aqui bem legais. São layouts bem coloridos, diversificados, né? Então tem álbum de foto, catálogo, portfólio. Tem alguns arquivos aqui bem legais que você pode utilizar depois e só mudando para aquilo que você precisa, tá? Só você clicar que daí ele vai abrir para você. Eu vou escolher aqui a opção em branco, para a gente começar do zero. Então, ele abre uma página em branco para mim, tá? Que tá aqui, ele me dá uma página só, e aqui ele me dá algumas opções de tema, tá? Ele já me dá essas opções. Eu posso utilizar algumas que já tem aqui, ou eu posso importar alguma coisa de fora, tá? A gente tem alguns aplicativos aí que a gente consegue importar de fora. Então, eu vou clicar em um aqui, e ele já transformou aqui o meu layout inicial. Notem que ele primeiro me dá somente uma página. Agora, se eu clicar com o botão direito e vir aqui em novo slide, ele me dá um novo slide, ok? Deixa eu fechar aqui. Dessa forma, ele aparece em branco. Então, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito novamente e vir aqui em aplicar layout, tá? Aplicando o layout, eu consigo escolher a forma com que eu quero que aquele novo slide tenha, tá? Então, eu posso vir aqui e também duplicar o slide, ok? Clicando aqui novamente também, eu posso alterar o plano de fundo dele. Então, aqui a cor está verde, mas se eu quero de uma forma personalizada, eu posso colocar ela qualquer outra cor, tá? Então, todas essas mudanças eu consigo fazer. Outra forma de acrescentar uma nova página é vir aqui, ó, inserir, novo slide. Aí ele vai me abrir um slide com base nesse último que eu criei, tá? Do layout, tá? Não desse que eu mudei, ok? Então, iniciando, né? Aqui a gente tem essa barra de ferramentas, que são aqueles ajustes básicos que nós temos, tá? Se eu clicar aqui na página, na parte de texto, olha só, notem que aqui nessa parte ele fica metade da barra de ferramentas. Ele não aparece a parte de texto, ele aparece só a parte de ajustes de imagem, de cor. Agora, se eu clico no texto, ele aparece o restante da barra, tá? A ideia é que eu posso mudar cor, fonte, a cor dessa fonte, tá? Então, aqui em arquivos, tá? Eu consigo vir aqui em novo, criar uma nova apresentação, eu consigo abrir a partir do meu computador, eu consigo importar esses slides, tá? De um outro lugar que eu fiz, né? O mais comum que a gente usa aí é o PowerPoint. Consigo fazer uma cópia dele de toda a apresentação ou de slides selecionados. Consigo fazer o compartilhamento também, que depois eu vou explicar. Consigo enviar esse arquivo por e-mail ou consigo baixar aí também em diversos formatos, tá? O mover aqui seria para você colocar onde você quiser dentro do Drive, tá? Para fazer aquela organização. Adicionar também um atalho no Google Drive ou também, tá? Tornar esse arquivo disponível para você trabalhar offline. Então, você trabalha nele offline, quando tiver internet, ele carrega todas as informações que você modificou. E aqui também eu consigo fazer a configuração de página.
Nesse caso, eu não consigo aqui mudar a cor da página, mas eu já vou explicar, já expliquei ali como, né? Mas explico novamente depois. Aqui eu consigo mudar o formato que ela vai aparecer, ok? Então, venho aqui em aplicar. Depois aqui, né, o editar são as configurações básicas, colar, recortar. Aqui o ver seria alguns modos de apresentações, algumas coisas que depois eu vou mostrar. E o inserir, a gente tem aqui, né, as imagens que eu consigo trazer do meu computador, do banco de mídias, do drive, da câmera, que seria bater a foto, né, ou por URL. Aqui do banco de mídias, o legal é que ele me dá outras opções, né, além lá do Google Documentos. Ele me dá uma opção de imagem, de GIF, de adesivos e as próprias imagens. Lembrando que tudo que ele me dá como sugestão aqui está disponível gratuitamente, ok? Então, eu venho aqui, né, clico em cima do que eu quero. Opa! E ele já vai aparecer ali automático, tá? Ó. Então, notem que aqui uma imagem se sobrepôs à outra, certo? Então, depois eu mostro como modificar isso. Então, aqui eu posso inserir também. Deixa eu pegar uma nova página. Aqui eu posso inserir também caixa de texto, tá? Que são essas caixas que tem aqui. Depois eu posso colocar formas aqui, como balão, círculos, setas. Posso colocar um diagrama também, tá? E daí aqui ele me dá algumas opções. Opa, minha internet está um pouquinho lenta. Ele me dá algumas opções aqui, daí é só eu modificar, tá? Consigo modificar o texto. Deixa eu selecionar aqui, só para que eu possa colocar mais coisas. Depois aqui eu também consigo colocar uma tabela, tá? Um gráfico, colocar linhas e aqui colocar um texto na forma do Word Art. Então, o Word Art, a palavra que eu colocar aqui, ela vai aparecer um pouquinho mais estilizada, tá? Então, vou colocar aqui estimulando futuros. Ela aparece com as letras um pouco mais grossas, eu consigo fazer essa modificação, tá? E aqui eu consigo também mudar a cor desse texto. Deixa eu fechar aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, eu consigo trocar a borda do texto, tá? Consigo trocar a cor. Olha só, tá? Então, ela aparece um pouquinho mais estilizada. Eu consigo também trocar a fonte desse texto, tá? Então, aqui, né, a imaginação não terá limite, ok? Então, eu consigo aqui também colocar vídeos, tá? E esses vídeos eu posso buscar lá da internet ou colocar no Google Drive, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum videozinho aqui. Ou buscar aqui do YouTube, tá? Então, como é que eu faço? Coloco o endereço aqui e o vídeo vai aparecer para mim aqui nessa parte. Só que ele só vai iniciar depois que eu vir na parte de apresentações, tá? Depois eu consigo também inserir aqui um áudio, tá? E esse áudio ele também vai vir lá do Google Drive, tá? Então ele precisa estar dentro do Google Drive para mim colocar ele aqui. Depois aqui, né, eu coloco aqui, posso colocar também um novo slide e aqui eu também consigo colocar um número do slide. Aqui, no caso, deixa eu selecionar a palavra e eu vou conseguir aqui também inserir o link, tá? Então, vamos supor que eu quero transformar essa palavra aqui num link. Venho aqui, clico nela e ela vai me dar a opção de você colocar aqui o link que você quer, tá? Consigo renomear também e colocar um outro nome aqui, tá?
Depois aqui eu tenho a questão de formatação, deixa eu clicar aqui no texto para abrir. Então, a formatação do texto, tá? Que são essas formatações que aparecem aqui quando eu clico no texto, tá? Depois eu tenho a opção de slides aqui, que é duplicar, excluir, pular, tá? Mudar o fundo, mudar o layout, tudo aquilo que se eu clicar aqui com o botão direito que vai aparecer, aparece aqui também na questão do slide. Tem a parte de organização, tá? Organização. Aqui eu direciono aonde ele quer, se eu quero girar, depois se eu quero ordenar, a linha que eu quero colocar. Aqui tem a parte de ferramentas, tá? Que é a questão da verificação da ortografia, se eu quero vincular algum objeto, tá? Se eu quero dicionário, se eu quero editar notas ao apresentador. E geralmente quando a gente faz um slide é para apresentar, certo? Então, se eu quero colocar alguma observação para não esquecer ou para que a pessoa que vá falar sobre o slide não esqueça, eu posso colocar essa nota aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó. Nota ao apresentador. Não esquecer, tá? E essa parte na apresentação vai aparecer também, tá? E aqui eu também tenho a opção de falar, tá? Então, aqui, desculpa, ferramentas, ditar as notas ao apresentador. Então, eu clico aqui e novamente tudo que eu falar ele vai, digitar e quando for para apresentação, né, e eu vou explicar depois, tem a opção de aparecer essa parte embaixo, né, e que tem, coisas que você não pode esquecer na apresentação. Vai aparecer aqui, tá. Então, são dicas, algo que seja pertinente, que você, precise falar nesse slide, né, vai aparecer aqui embaixo. Ok? Então, continuando aqui na parte de ferramentas, a gente tem aqui as configurações de notificação, preferências, acessibilidade, ok? Aqui em cima a gente tem a parte de apresentações, tá? Que aqui, se você clicar em apresentação, ele enche a tela. Olha só, eu vou colocar aqui, ele vai encher a tela e vai aparecer, né? Na forma com que eu coloquei ali. Se eu for colocando a seta para o lado, ela vai aparecer exatamente tudo que eu produzi, tá? Se eu der um ESC, ele volta para o apresentações. Agora, se eu quero que apareça aquela nota do apresentador, lembra que a gente escreveu aqui embaixo? Eu venho aqui nessa setinha ao lado e venho aqui, ó, visualização do apresentador. E ele vai aparecer para mim. Aqui atrás é como as pessoas vão ver, tá? Por exemplo, se eu projetar isso num projetor, tá? E aqui é como o apresentador vê. Então, aqui tem a nota que foi escrita e aqui está o tempo da apresentação, tá? Aqui você consegue aumentar ou diminuir para ficar mais fácil, né? E aqui você também consegue ir passando para o lado, tá? Com a setinha aqui para apresentar, para mudar os slides que você fez. Deixa eu fechar aqui, dar um ESC e ele volta. Aqui eu consigo fazer, uma videochamada, tá, no Meet, para apresentar já diretamente essa minha apresentação, tá. Eu consigo fazer uma apresentação agora ou criar uma para que as pessoas entrem depois, tá. Então, vou só para dar o exemplo aqui, coloquei para iniciar uma agora, tá, e ele vai aparecer aqui ao lado. No caso, só eu estou aqui, né, mas vai aparecer aqui ao lado, essa reunião e as pessoas que estiverem aqui dentro, e daí você já aqui, ó, está na parte de apresentar agora, aperta aqui e ele vai apresentar, eh, dar as permissões e ele vai aparecer aqui a sua apresentação, tá? A sua guia, no caso. Aí você vem aqui em compartilhar e vai aparecer na forma de apresentação. Desculpa, compartilhar não, perdão, pula. Ele vai aparecer exatamente como está aqui, ok?
Só um pouquinho, isso. Então vou fechar, ele tá aparecendo a minha guia inteira aqui, ó, tá? Tá vendo que tá, no amarelo, no azulzinho aqui, tá? Então vou aqui interromper compartilhamento e encerrar minha chamada, que foi só para que vocês possam visualizar. Lembra que eu falei para vocês da questão da organização aqui da imagem? Então, vou clicar aqui. Aqui na imagem está uma por cima da outra, tá? Se eu clicar na imagem e clicar com o botão direito, eu consigo fazer a organização dela, tá? Consigo ordenar, consigo girar ela, colocar ela no centro da página ou não, tá? Consigo cortar a imagem, consigo substituir essa imagem, tá? Consigo fazer várias definições com ela. Certo? E a parte de ordenar aqui, ó, que é a parte bem legal quando você quer colocar várias opções de imagem ali, você pode trazer para frente, mover adiante, enviar para trás ou enviar para o fundo. Tá? No meu caso aqui eu vou enviar para o fundo. Então, essa imagem aqui foi lá para trás, a caixa de texto veio para frente e a florzinha aqui veio para frente também, tá? Vamos supor que eu quero que essa caixa de texto ela vá lá para trás. Então, venho aqui ordenar, mover para trás. Então, ela está atrás dessa imagem, tá? Ou posso ir e voltar, trazer para frente. Veio a imagem inteira para frente, ok? Então, eu consigo fazer essa organização. Consigo também aqui, ó, assim como com o botão direito, né, consigo aqui fazer alguns ajustes na imagem, por exemplo, cortar, tá? Só o que eu quero da imagem. Consigo substituir essa imagem, tá? Pegando do banco de mídias, aquelas opções que foram dadas antes, né? E aqui eu consigo também fazer a questão da formatação dela, tá? Ajustes, tamanho, rotação. Outra coisa bem legal é que a gente consegue aqui fazer a animação dessa apresentação, tá? Então, eu clico aqui em animar e aqui eu consigo consigo mudar a forma com que esse ícone vai aparecer para quem está vendo. Então, para cada forma com que eu quero que ele apareça, eu preciso clicar nele, tá? Então, aqui tá a moça aqui estudando, a forma com que eu quero que ela apareça. Então, por exemplo, aparecer, desaparecer, sair pela esquerda, sair pela direita, dar mais um ou menos um, tá? Então, eu vou colocar aqui dar mais um. Assim que eu clicar, tá? Quando eu clicar, vai aparecer isso. Ou depois da anterior, tá? Ou com a anterior. Então, mais rápido, mais devagar, médio, vou colocar aqui para reproduzir. Cliquei, ela veio, tá? Então, depois eu quero fazer parar, opa, aqui, adicionar animação. Aí eu venho aqui na florzinha, tá? E faço a mesma coisa, tá? Então, cliquei ali, vai aparecer, mediante um clique. Essa aqui eu vou deixar no básico. Então, reproduzir. Que eu já tinha clicado, ela apareceu. Deixa eu só mudar aqui. Ela vai, deixa eu ver aqui, vai sair por baixo, mediante o clique. Vamos lá, reproduzir. Isso. Então, tá ali, tá? E aqui eu consigo também excluir as animações que eu fiz. Posso tanto adicionar, tá? Quanto excluir também.
Outra questão aqui é a parte do compartilhamento, tá? Sempre vamos colocar o título, senão ele não deixa compartilhar. A parte do compartilhamento, como todos os outros documentos do Google, eu consigo colocar através do e-mail para pessoas direcionadas ou consigo colocar através do link. Sempre que eu crio um documento, ele está restrito. Então, se eu quero compartilhar via link, eu venho aqui, qualquer pessoa com link, tá? E aqui eu dou o poder para ela, né? O que ela pode fazer? Ela pode ser uma leitora, pode comentar ou pode ser um editor, tá? Se ele é um editor, ele consegue trabalhar de forma colaborativa comigo nesse documento. Então, venho aqui, copio o link e posso compartilhar, né, com quem eu achar necessário. Mais uma vez, só lembrando, se eu coloco aqui o e-mail, eu tenho controle de todas as pessoas que entram no meu documento. Se eu compartilho via link, esse link, né, ele pode ser compartilhado entre várias pessoas e eu perco o acesso, perco o controle dessas pessoas que estão com acesso ao meu documento, tá? Se elas tiverem como leitor aqui, elas vão apenas visualizar, né? Ou elas podem fazer uma cópia do seu documento. Se elas estiverem como editor, daí elas podem mexer no seu documento, tá bom? Então, aqui compartilhamos e aqui tem a parte da apresentação, tá? Que aqui, como eu coloquei, tem a parte para começar com as notas do apresentador. Aqui, iniciar sempre no primeiro slide, tá? E aqui tem algumas opções de exibição da apresentação. Tá? Que aqui com a visualização de tela inteira, apresentar desde o início, apresentar da tela atual, por exemplo, começar dessa última tela que eu estou, tá? Ou permitir que ela se conecte a uma tela extra que você tenha, tá? Então, essa foi a formação sobre o Google Slides, tá? O Google Apresentações. Então, espero que vocês tenham gostado e aprendido. Qualquer dúvida, falem aí, né, com as professoras e elas entram em contato comigo e caso seja necessário, a gente faz aí um outro vídeo para esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.